Jesus, uma história de Miguel Torga, contada por Luiz Percival. Comiam todos o caldo, recolhidos e calados, quando o menino disse: "Saiu um ninho." A mãe levantou para ele os olhos negros a interrogar. O pai, esse, perdido no alinhamento costumado, nem ouviu. Mas o pequeno, ou para responder à mãe ou para acordar o pai, repetiu: "Saiu um ninho." O velho ergueu finalmente as pálpebras pesadas e ficou atento também. A criança, então, tudo nada excitada, contou. Contou que à tarde, na altura em que regressava à casa com a ovelha, vira sair um pintacil de dentro de um grande cedro. E tanto olhara, tanto afiar os olhos para a espessura da rama, que descobrir o manhuço negro lá no alto, numa galha. A mãe bebia as palavras do filho a beijá-lo todo com a luz da alma. O pai regressou ao caldo. Mas o menino continuou. Disse que então prendera a cordeira a uma giesta e trepara pela árvore acima. De novo o pai levantou as pálpebras pesadas e ficou, tal e qual a mãe, quieto, com a respiração suspensa a ouvir. E o pequeno ia subindo. O cedro era enorme, muito grosso e muito alto. E o corpito, colado a ele, trepava devagar, metade de cada vez. Firmava primeiro os braços e só então as pernas avançavam até onde podiam. Aí paravam, fincadas na casca rígida. A subida levou tempo. Foi até preciso descansar 3 vezes pelo caminho nos tocos duros dos ramos. Por fim, o resto teve de ser a pulso, porque eram só vergônteas as pernadas da ponta. Transidos, nem o pai nem a mãe diziam nada. Deixavam apavorados, mudos, que o pequeno chegasse ao cimo, à crista, e pusesse os olhos inocentes no ovo pintado. O ninho tinha só um ovo. Aqui, o menino fez parar o coração dos pais. Inteiramente esquecido da altura que estava, procedura como se viver ali, perto do céu, fosse viver na terra, sem a precisão dos braços cautelosos agarrados a nada. E ambos viram num relance o pequeno rolar, cair do alto da ponta do cedro, no chão duro e mortal de Nazaré. Mas a criança, apesar de mostrar sem querer que de tudo se aliara do abismo sobre o que pairava, não caiu. Acontecera outra coisa. Depois de pegar no ovo de contente, dera-lhe um beijo. E, ao simples calor da sua boca, a casca estalara ao meio, nascera lá de dentro um pintacilgo depenadinho. E o menino contava essa maravilha com a sua inocência acostumada, como quando repetia a história de José do Egito que ouvira ler a um vizinho. Por fim, pôs amorosamente o passarinho entre a penugem da cama e desceu. E agora, um nada comprometido, mas cheio da sua felicidade, sabia o ninho. A ceia acabou num silêncio carregado. Só depois, à volta do lume quente do cepo de oliveira embrasido, é que os pais disseram um ou outro algumas palavras enigmáticas que o pequeno não entendeu. Mas para que entender palavras assim? Queria era guardar dentro de si a imagem daquele passarinho depenado e pequenino. Isso, e ao mesmo tempo olhar, cheio de deslumbramento, os dedos da mãe, que, alvos de neve, fiavam linho. E tanto se encheu da imagem do pintacilgo, tanto olhou a roca, o fuso e aqueles dedos destros e maravilhosos, que daí a pouco deixou cair a cabeça tonta de sono
no regaço virgem da mãe.